Então, qual é a regra que eu tenho que seguir aqui em relação à flexão dos adjetivos? Então, nós estamos falando sobre flexão dos adjetivos. Na flexão dos adjetivos, na página 50 do livro de vocês, tá assim, novamente, repito. Assim como os substantivos, os adjetivos também sofrem flexão de gênero e de número. Então, qual é a regra que eu tenho que estabelecer aqui, né? Que eu tenho que memorizar, na verdade. Então, o substantivo, o adjetivo, tô toda hora falando substantivo, né? O adjetivo vai concordar com o substantivo no quesito flexão. E aí, quando eu falo flexão, eu estou falando de gênero e número. Apesar do grau, né? Quando a gente fala de grau também, o grau a gente vai falar um pouquinho depois, tá bom? Então, né? Falando sobre isso, os adjetivos, né? Na página 51, como o adjetivo, né? Tem a parte lá em cima falando como o adjetivo caracteriza o substantivo, eles devem concordar em gênero masculino e feminino e número singular e plural. Exatamente o que eu coloquei aqui, né? Geralmente, forma-se o feminino do adjetivo por meio da troca do artigo o pelo a ou do acréscimo de a no final da palavra. Isso geralmente ocorre. Outros adjetivos apresentam uma única forma, certo? Para o masculino e para o feminino, como estressante, a época é estressante, né? O ano estressante, fácil, a atividade fácil, né? O exercício fácil. Já o plural, né, geralmente é formado com acréscimo de S ao final da palavra no singular. Então, geralmente, né, quando eu falo de gênero, você tem, né, o acréscimo, assim como, né, como quando a gente observa essa regrinha, né, e aí a questão da concordância vai ser normalmente assim. Então, nem todos os adjetivos, eles vão concordar, né? Se eu estou falando, se eu estou, por exemplo, usando, né? Deixa eu apagar aqui de novo, para que vocês possam perceber. Eu estou falando assim, ó. O ano foi estressante. Nessa sentença, né, eu tenho essa palavrinha aqui que está, na verdade, adjetivando o termo ano, que é um substantivo, certo? Tem aqui um artigo, né, o ano, né, ano é um nome, né? Então, esse ano foi o quê? Foi estressante, né? Foi um pouco conturbado, né? Por todas essas razões aí que nós sabemos que existem, né? Por conta do coronavírus. Então, o ano foi um pouco estressante, né? Esse estressante é um adjetivo que está concordando com o substantivo, mas a gente vê que ele não está mudando a forma. Então, nem todos os adjetivos eles vão apresentar uma mudança, uma flexão de a para o ou vice-versa, masculino e feminino. E é interessante, por exemplo, uma palavra que não vai, né, concordar aí em número, mas em gênero, desculpa, mas em número sim. Se eu tô falando assim, se eu tô falando dos anos, né? Os anos foram estressantes. Aí a flexão de número entra, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção que essa regra que eu coloquei anteriormente, ela não se aplica a todas, né? Não, sempre tem uma exceção, sempre tem exceções,
né? Como esse adjetivo aqui, como o adjetivo que está no livro de vocês, fácil, né? Fácil também vai concordar só em número, né? Então a gente tem que prestar atenção também nisso, ok? No entanto, alguns adjetivos não seguem essas regras. Aí nós temos ainda, né, acompanhando aí o livrinho de vocês na página 51, alguns adjetivos não seguem essa regra, né? Alguns seguem parte dessa regra, como esses que nós vimos aqui, né? Estressante, fácil, entre outros, né? E alguns adjetivos não seguem essas regras, como por exemplo, mal, né? Má. Olha só, muda bastante, né? A flexão aqui de gênero, no caso, né? A gente tem o adjetivo mal e em oposição, né? No feminino, má, que não tem nada a ver, né? As estruturas não têm a ver, né? As terminações não têm a ver uma com a outra, né? A gente tem europeu, bom, boa, olha só, né? Nós temos aí europeus, né? Tá no plural, europeias, certo? Aqui, europeus, europeias, né? Não tem essa questão do o e do a aí, oposição ao acréscimo do o, do a, né? Para essa questão do gênero, certo? Então, em alguns adjetivos... Ah, professora, em relação ao adjetivo bom, mal, né? Desculpa, o adjetivo mal, né? E o adjetivo bom. A gente tem aquele mal que a gente costuma colocar com L, né? Só um acréscimo aí, né? Só um adendo. Então, a gente tem... Qual é a diferença entre o mal e o mal? Porque eu já vi dessas duas formas. Foneticamente falando, né? Fonologicamente falando, né? Você tem um som igual dessas palavras, desse fonema aqui, né? Mas acontece que o mal é uma outra classe gramatical, advérbio, e mal, adjetivo. Então, são classes gramaticais diferentes. Mal com L é advérbio, mal com U é adjetivo, né? Então, quando eu quiser saber, né, a diferença entre um e outro, eu faço a oposição com o antônimo, né? Mal é o oposto de bem e mal com U é o oposto de bom. Se num desses casos, né, eu tiver, ele é mal, em oposição, né, se for trocar o mal pelo bem, ele é bem? Não, ele é bom, né? Então aí eu consigo fazer essa troca e perceber se eu escrevo mal com L ou mal com U, né? Certinho, gente? Então, os adjetivos, né, na maioria dos casos, eles têm essa mesma regra do plural, dos substantivos. Em alguns casos, né, e nos gêneros também, eles vão acompanhar, e no gênero também, eles vão acompanhar o substantivo, mas em alguns casos aí a gente tem que ver, né, que não vai ser somente a troca, né, do o pelo a, né, ou enfim, alguns adjetivos não vão ter, assim como também alguns substantivos não tem, né, você não tem, você tem, como é o caso, né, por exemplo, o estudante, a estudante, né, você determina o gênero pelo artigo, pela palavra que antecede, né, pelo adjunto que antecede. Certinho? Então a gente se vê na próxima aula falando um pouco mais sobre isso. Beijos, até a próxima.